Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez trazendo uma meditação da palavra de Deus hoje, para que nós possamos estar fortalecidos em Cristo Jesus. Estava meditando sobre a velocidade das notícias que chegam diariamente. E percebemos que o jornal de ontem já não é mais novidade, aquelas manchetes que chegam aos nossos olhos. Isso também na internet. Mas o que percebemos é que a vinda de Jesus, ela está sempre em evidência. A vinda de Jesus, ela não precisa de repórteres, não precisa de jornal, televisão, internet, mas a vinda de Jesus, a segunda vinda, ela está sempre em evidência. Não precisa esse efeito da palavra de Deus, ela independe da ação humana, da ajuda humana para permanecer no coração, nos corações daqueles que precisam da salvação eterna em nome de Jesus. Quero trazer algumas meditações da palavra de Deus no dia de hoje. E estava pensando que durante essa fase de pandemia em que todos estão recolhidos em casa, até por uma prevenção, graças a Deus. Mas eu estava meditando sobre os temas que durante longos anos bate aos nossos corações, bate na porta dos nossos corações, das nossas mentes, e são temas sempre conhecidos. E eu gostaria de trazer algumas pílulas, partículas da palavra de Deus, sobre alguns temas que estão sempre em evidência nas pregações, nas meditações, também na escola bíblica dominical, nas mensagens da palavra de Deus em geral. O primeiro tema trata-se da alma, a alma que é tanto cobiçada pelo inimigo, a alma que é tão visada pelo maligno. Ele está sempre ao derredor, observando as almas preciosas. Mas observamos que a velocidade que a humanidade busca as coisas, sem perceber a importância, o valor da alma em si. E Marcos 8,36, ele fala com muita propriedade: pois que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Veja que toda a trajetória de buscar as coisas e não dar importância à alma. E aí diz, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, essa alma preciosa, que é um grande passaporte em Cristo Jesus para o acesso à vida eterna, na vontade e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos por um tema também bastante trabalhado nas igrejas, que é o Espírito Santo. Quando nós meditamos sobre o Espírito Santo, vemos primeiro que ele nos orienta, nos guia, nos fala como devemos proceder, mas algo que poucas pessoas, inclusive os crentes, eles observam uma grande importância que deve ser dita. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós não podemos e nem devemos entristecer o Espírito Santo de Deus.
E Efésios 4, versículo 30, ele fala diretamente aos nossos corações. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Todos nós em Cristo Jesus estamos selados e por isso precisamos estar em alerta para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Todos os dias, com nossas ações, pensamentos e atos, é preciso ficarmos vigilantes. Vamos também meditar sobre um tema que é bastante também trazido às igrejas, sobre a igreja do século 21. É algo que o século 21 nas igrejas, se nós tivéssemos uma balança e colocássemos a igreja primitiva do lado, a igreja do século 21 de hoje, teríamos uma visão assim muito preocupante, muito distante da vontade de Deus para que nós possamos estar na sua presença. E o profeta Oséias, ele fala: o seu povo, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E o que está acontecendo hoje é exatamente isso. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Veja que um líder da palavra de Deus, que se dizem líder da palavra de Deus, trazendo a mensagem da palavra de Deus, bastando dizer que aquele objeto, você anda com ele e ele te dará proteção, que você der um dízimo acima daquilo das suas posses, você terá bênçãos e maravilhas e prosperidade. Algo que a igreja do século 21 tem trazido, a distorção da palavra de Deus. Em Mateus 22, 29, ele nos fala: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quando pensamos, eu errei nisso, errei naquilo, continuo a errar. E a palavra de Deus fala: errais por não conhecer as Escrituras. Por isso, da importância da escola bíblica dominical, de ouvirmos a palavra, de lermos a palavra, as Escrituras de Deus. Um outro ponto. Desembarcamos agora na ansiedade. Ansiedade que hoje está em evidência por ocasião do Covid-19. Tantas pessoas estão ansiosas dentro de casa, estressadas, pessoas que chegam até suicidar-se, dar cabo à sua vida, e é algo preocupante. Mas vemos que essas pessoas não têm a palavra de Deus em seus corações. Está faltando, como aquela meditação anterior, da pedra angular. Ele tem tudo, mas falta a pedra angular, que segura todas as demais. E aí, quando não se tem essa pedra angular, se desmorona em todas as áreas da vida do ser humano. Então, o Salmos 34, versículo 4, ele nos fala que buscai ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E o que está acontecendo nos dias de hoje é o temor. O temor de ser contaminado pelo vírus, o temor de morrer, deixar a família, os bens, todas as prosperidades, e tudo gera um temor. Mas é preciso
buscar ao Senhor, porque ele diz, o salmista, livrou-me de todos os meus temores. Vamos agora passar para a proteção. A proteção, hoje também, as pessoas buscam proteção de todas as formas e devem buscar o básico para nós estarmos protegidos em nossas casas, em nossa saúde, mas a proteção maior é o nosso Senhor Jesus Cristo. E os Salmos 33, 22, ele nos revela, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele é a nossa proteção. Então, essa proteção, ela não é comprada em farmácia, ela não é comprada em mercado, ela não é gerida, criada pelo homem, mas essa proteção, ela é divina, do Deus Pai Todo-Poderoso. Temos um ponto também que é bastante trazido dentro das igrejas sobre a vida passageira, outros falam vida transitória, outros falam vidas temporárias, mas vamos ficar na vida transitória. Muitos buscam até permanecer erradamente, vamos dizer assim, permanecer na terra. Mas nós sabemos que estamos aqui de forma provisória na terra, estamos aqui, vamos dizer assim, ilustrando como se estivesse num grande aeroporto chamado terra. E chega a hora em que Deus tira o fôlego de vida e é chamado nesse grande aeroporto, fulano de tal, embarcar no portão 4. É hora de embarcar, não há como segurar, não há medicamento, não há riqueza, não há nada que segure este fôlego de vida. Esse mesmo fôlego de vida que Deus está me dando para passar essa mensagem, essa meditação, esse mesmo fôlego que você está tendo aí, assistindo esse vídeo. Então, essa vida é transitória e por isso que devemos aproveitar ao máximo, buscar a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Então, muitos buscam o caminho errado para se buscar a Deus. E muitos falam, todos os caminhos levam a Deus, erradamente, porque João capítulo 14, versículo 6, ele é muito claro e objetivo, quando fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho senão ao nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos buscam subterfúgio, caminhos diferentes. Esse caminho leva a Cristo, esse caminho leva a Deus. E o Senhor Deus, só através de mim que se chega ao meu Pai. João capítulo 14, 6. E vemos que neste mundo um outro ponto e tema importante sobre o poder. Poder de realizar as coisas, o poder de ter, o poder de fazer, o poder de realizar. A humanidade busca o poder, as nações buscam o poder, mas
João capítulo 15, versículo 5, ele nos revela: porque sem mim nada podeis fazer. Podemos até tentar fazer, mas o Senhor Deus fala: sem mim nada podeis fazer. Hoje, quase toda a terra, a humanidade está quase toda parada, porque as pessoas planejaram muitas coisas e hoje estão paradas em função desta pandemia. Então, por que não avança as coisas em meio à pandemia? Porque o Senhor Deus assim permitiu, e Ele fala: sem mim nada podeis fazer. Então, é necessário meditarmos nisso. Uma passagem que também é trabalhada na palavra de Deus sobre perseverar. Persevere. É preciso perseverar, é preciso buscar perseverança. Claro, devemos perseverar em Cristo Jesus, mas não perseverar pelas nossas forças, perseverar humanamente. E Paulo fala na palavra de Deus, Romanos 12, versículo 12: alegre-se na esperança. Nós devemos ter alegria quando buscamos a esperança em Cristo. E diz: sejam pacientes na tribulação. É algo muito complexo, mas a palavra de Deus fala que nós devemos ser pacientes na tribulação. Perseverem na oração. E é isso que nós devemos buscar: a perseverança na oração em Cristo Jesus, porque só assim podemos passar por várias situações difíceis sob a proteção de Deus. Um outro tema que poderíamos passar horas e horas trabalhando este tema poderia se formar seminários, palestras, encontros sobre a vinda de Jesus. É um tema muito rico, mas eu vou já no final, para resumir esse tema, a vinda de Jesus. A vinda de Jesus está próxima. Jesus está próximo. Olha o que está acontecendo. É a vinda de Jesus. Mas algo que deixa passar despercebido por muitos, que ao final de todas essas fases, podemos dizer que existe um livro celestial, divino, de Deus Pai Todo-Poderoso. E este livro, ele consta algo muito precioso. São as vidas, os nomes daqueles que serão salvos. E os que não estiverem neste livro, ele será lançado no lago de fogo. É algo muito triste e preocupante. E me arremeto a Apocalipse 20, do versículo 11 ao versículo 15. Ele nos fala: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E é diferente quando você faz um vestibular, um concurso, e você vai lá na lista e olha: meu nome não está aqui. Eu vou continuar estudando. Mas essa fase ela é decisiva, porque é um sofrimento eterno quando se fala de lago de fogo. E essa oportunidade de nós estarmos na presença de Deus, servindo ao Senhor, participando da igreja, congregando, ouvindo a palavra, a escola bíblica dominical,
Todo esse processo, todo esse contexto é necessário. Então, Apocalipse 20, versículo de 11 a 15, ele nos fala: aquele que não foi achado no livro escrito, o livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É algo preocupante. Um outro tema bastante importante trata-se do amor. Tem vários tipos de amor, mas eu quero falar do amor em Cristo Jesus. E esse amor é o que nos prepara, nos dá base para podermos chegar ao Senhor Jesus. E 1 João 5:3, ele nos fala: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, que não são pesados. E muitos acham que são pesados os mandamentos de Cristo. Por isso estão caminhando para a perda da sua salvação, porque acha pesado ler a Bíblia, acha pesado participar de um culto, de congregar, acha pesado de ir à escola dominical, domingo pela manhã. Todo esse contexto as pessoas acham pesados. E ele fala nesse versículo: seus mandamentos não são pesados, o fardo é leve. Julgamento. Hoje nós temos, principalmente na imprensa, em todos os setores da sociedade, sobre o julgamento. E se julga porque os governos não estão resolvendo a questão da pandemia, não achou medicamento ainda para evitar a contaminação, se julga pelo aumento do alimento, o salário que é pouco, e tem julgamento para todo lado. No caso, assim como no futebol, a humanidade tem muitos juízes. Mas Mateus capítulo 7, do versículo 1 a 2, ele nos fala aos nossos corações: não julgue para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Então nós não podemos sentar numa cadeira de juiz sem sermos juízes. Nós somos servos de Deus e devemos ter sabedoria divina para observar e até dar nossas opiniões. Perdão. Perdão é algo que muitos que estão até dentro das igrejas sentem a dificuldade do perdão. Perdão é algo que nós devemos estar sempre em nossos corações e nossas mentes. E Mateus 6, versículo 12, que faz parte do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E muitos gostam do perdão, mas não gostam de perdoar. E isso é uma contramão perante a palavra de Deus. Devemos perdoar, porque podemos até lembrar da passagem daquele homem que estava sendo crucificado juntamente com Jesus, e Jesus o perdoou seus pecados e ainda mais levou para o paraíso naquele mesmo dia da crucificação. Então, o perdão
deve fazer parte da nossa agenda espiritual. E o arrependimento, também outro tema, outro ponto bastante trabalhado. E João, quando clamava no deserto, arrependei-vos, porque é a base de se buscar ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. E Deus não se agrada daqueles que não se arrependem, especialmente arrependimento dos pecados. Ezequiel 18:32, ele nos fala: porque não tenho prazer na morte de ninguém. O Senhor Deus não tem prazer na morte de ninguém. Diz o Senhor Deus: convertei-vos, pois, e vivei. Então é necessário o arrependimento num processo de conversão, de buscar a Deus. Não há como dizer: eu estou convertido na palavra, nos caminhos de Jesus, mas eu não me arrependi. É necessário o arrependimento, é o primeiro passo para a busca da salvação eterna em Cristo Jesus. Oração. Temos um tema bastante trabalhado nesses dias, esses anos da igreja, sobre oração. Às quartas-feiras, nós temos o culto de oração. Orar por aqueles que nós entendemos que o Senhor se agrada quando nós oramos pelos nossos irmãos missionários que estão agora, nesse instante, passando fome e necessidade pelo mundo afora. Pelos estrangeiros que estão atravessando as fronteiras com as suas crianças, suas mulheres, jovens, velhos, apenas com a roupa do corpo. Deus se agrada quando nós oramos pelas viúvas, as verdadeiras viúvas, aquelas que passam necessidade de todas as ordens. Deus se agrada quando nós oramos também pelos órfãos, especialmente os órfãos de pai e mãe vivos, aqueles que perecem nos hospitais, aqueles que estão nos presídios cumprindo suas penas, aqueles que estão nas ruas sem esperança, dormindo no chão, em várias consequências deste mundo. Então, é preciso nós orarmos, já que nós não podemos estar em todos os lugares para chegarmos e darmos nossa contribuição. A oração tem muito efeito. Por isso que nós nos reunimos às quartas-feiras para orarmos por aqueles que necessitam de socorro. E também pela nossa família, nossos familiares, nossas necessidades, claro. Então, é preciso buscar o Senhor Deus em oração. Mas buscar de todo o coração. Não um coração dividido, um coração de 30%, mas de todo o coração. E Jeremias capítulo 29, versículo 13, ele nos revela: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a regra, buscar o Senhor, mas buscar de todo o coração. Chegamos agora num ponto, num tema chamado fé. Como é que está a sua fé? Como está a sua fé após essa pandemia? Como está a sua fé no dia de amanhã? Como está a sua fé em Cristo Jesus? Fé é algo que nos dá um firmamento das coisas que se esperam, que nós não estamos vendo, mas nós temos fé em Cristo Jesus, que Ele nos dará e tem nos dado. Por isso que
Paulo fala aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Você não está vendo a bênção que o Senhor está trazendo, está fazendo por você e por mim, mas é algo extraordinário, é algo divino, é algo de Deus que nós devemos ter, a fé em Cristo Jesus. Chegamos agora a um tema chamado incredulidade. E dentro das igrejas, creiam que pessoas que ainda estão sob o resíduo da incredulidade. E Deus fala que nós não devemos ser incrédulo. E muitos leem a palavra de Deus e tornam-se e permanecem com a incredulidade. Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus fez isso? Será que Deus fará isto? E Deus fala conosco no dia de hoje, em Hebreus. Paulo fala aos Hebreus, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 19. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Veja aqui 2 pontos importantes. Não seja uma pessoa com coração perverso e incrédulo, porque se afasta do Deus vivo. Quando nós estamos com a incredulidade em alguma coisa da parte de Deus, o Deus que nós servimos, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus todo-poderoso, Senhor dos exércitos, mas muitos ainda são incrédulos. E a partir do momento que você e eu estejamos incrédulos, nós estamos nos afastando de Deus, mas é do Deus vivo, todo-poderoso. Por isso nós não podemos jamais, nunca, sermos incrédulos, especialmente nas promessas do Deus Todo-Poderoso. E por fim, já chegando ao término desta breve meditação, chegamos à humildade. É algo que está faltando a muitos, a humildade sobre certas situações. E eu digo